dia, seja muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio da revista Progredir e hoje vamos conversar sobre como cuidar das nossas finanças, que é a sua especialidade, não é? Também, Antes de também. mais, antes de mais, gostaria que fizesse a sua apresentação aos nossos seguidores, subscritores, leitores, para ficarem a saber quem é o Emílio Ferra e porque é que nos vem falar de cuidar das finanças. Ok, então, olha, tentar uma breve apresentação sucinta que fala um pouquinho porque da minha ligação e da minha preocupação com estas matérias e também do meu prazer em poder transmitir alguns conhecimentos nestas áreas. Então, eu comecei desde bastante jovem na área da contabilidade. Já o meu pai trabalhava em economia, contabilidade, e achou por bem passar-me essa ferramenta como uma forma de estar. Para além de eu ter começado pela música e pela parte dos teclados, etc., e ser essa a minha paixão, mas a própria contabilidade me ajudou a chegar o que era necessário, comprar instrumentos e criar condições para, também caso muito novo, e tenho uma filha bastante nova, aos 19 já estava a ser pai, então, na verdade, todos esses desafios de vida me obrigaram a olhar para as coisas de uma maneira mais ampla, não tão focada. Não sou uma pessoa que me diga só dinheiro, que me diga só a contabilidade, que me diga não. Então, algum tempo depois estava eu a fazer um mestrado de Reiki, ao fim de fazer um caminho também na área da espiritualidade, e ser uma preocupação, e de fazer algumas loucuras na altura, principalmente há uns anos atrás, tentar juntar os mundos como se os mundos fossem todos o mesmo, não é? O que é o dinheiro, o que é materialidade, o que é uma profissão, o que é a espiritualidade, o que é o bem-estar, onde é que está, onde é que começa uma coisa, acaba a outra, foram questões que me foram surgindo e que me levaram para que pudesse reunir estas valências numa só, ou seja, tudo faz parte do mesmo e tudo é muito importante. Então, a questão do dinheiro, em especial das finanças e da economia, é uma questão muito especial. Nós, em Portugal, temos um déficit sério de literacia financeira, então obrigou-me a olhar para isto de uma outra maneira, a poder participar em alguns grupos muito interessantes, como a questão da própria banca ética, o que é isso, banca ética, nem nos próprios bancos se sabia o que era isso há poucos anos atrás, agora acho que começa a ficar um bocadinho mais comum, mais conhecido, o que é o financiamento sustentável, o que é o dinheiro, porque é que ele é preciso para que a economia exista. Pronto, todas essas preocupações levaram-me a fazer um trabalho de conhecimento, de pesquisa, de investigação e de encontrar pessoas expertas nessa matéria e criar algumas raízes sérias nessa área. Isso tudo dentro da área já de contabilidade, também fiz um curso de coaching, isto é que me ajudaria realmente a levar estes objetivos mais avante e conseguir conciliá-los de outra maneira. Se depois fiz um mestrado em Economia Social e Solidária, porque também achei essa necessidade de perceber um pouquinho mais essas áreas alternativas da própria economia. Em Portugal, isto há não muito tempo atrás, mas há 15 anos atrás, toda esta área ainda era muito desconhecida, ainda era muito verdinha, ainda continua, não é economia verde, mas era muito verdinha. Então, de alguma maneira, esse mestrado também me ajudou muito a aproximar, neste caso uma pós-graduação, a aproximar da realidade do mundo das associações, das cooperativas, todo esse mundo e de alguma maneira acho que fiz parte também desse motor de trazer para Portugal toda essa realidade, esse know-how, essa visualização, essa forma de estar também na economia e nas pessoas. Ok, pronto, então assim, de uma forma resumida, isto são os principais focos da minha vida, até agora, daqui para a frente, como jovem que sou, não sei o que será, mas espera-se que seja mais ou menos isto, concretizando mais alguns sonhos e algumas necessidades das pessoas também conseguirem realizar os seus sonhos de uma forma muito credível, e para tal o dinheiro parece que tem sido o meu fator principal. E posso explicar em breve o porquê que digo isto, está bem? Com certeza, com certeza. Claro que sim. Será Então, interessante escutá-lo. sim, sim. Eu passo-lhe a pasta para não perder aqui sempre esta ligação. E Está bem, então vamos seguindo aqui mais orientar-me. ou menos o alinhamento, mas eu já tenho aqui mais uma perguntinha extra. Ora bem, então vamos lá. Lendo o seu artigo de Cuidando das Finanças, dei-me conta que realmente a questão da literacia financeira é algo que falta à população em geral. É uma disciplina, deveria ser uma disciplina obrigatória na escola, não é? Sem dúvida. E penso que a grande parte das maiores, ou uma das maiores
preocupações que as pessoas têm no seu dia a dia é realmente a gestão financeira, económica das suas vidas, do dinheiro que ganham, mas também da forma como vão distribuindo esse dinheiro na sua vida. E gostaria que o Emílio nos falasse sobre as principais bases ou os principais pilares, não sei se estou a falar da forma certa, nos quais assentam essa literacia financeira. Pode-nos falar um pouquinho sobre esses pilares, ou a que pilares é que as pessoas devem ficar mais atentas, ou para onde é que elas devem focar mais a sua atenção para aprender mais sobre as finanças? Sim. Ana, claro que sim. Eu acho que de alguma maneira torna-se um bocadinho mais simples fazer algumas pequenas comparações. Da mesma maneira que nós começámos com a preocupação da reciclagem e a questão do papel, do plástico, do amarelino, o azul, o verde, aquelas coisinhas, e de alguma maneira a sociedade percebeu que se não fosse às escolinhas e às criancinhas, e isto entrasse no dia-a-dia delas, seria muito difícil trazer isto para a realidade. Porque há alguns anos atrás também era normal as pessoas dizerem não, isso parar não é bom, porque depois está-se a roubar empregos. Havia argumentos para justificar que a reciclagem não era boa. De alguma maneira foi preciso chegarmos à escolinha, à primária, à pré-primária, ao jardim de infância. Não foi ao berçário, mas quase. E as crianças começarem a fazer essa reciclagem e dizerem lá em casa, olha, isso não pões aí, isso vai para ali. Ou seja, são as próprias crianças que indicam e que vão educar a família a um determinado procedimento. Isso também se fez na saúde e tem-se feito algumas coisinhas na saúde, agora com a questão da saúde oral, etc. Vai entrando nas escolinhas e vai entrando o que é a literacia destas questões de base sociais que são, pronto, lá está, que são do florescimento humano. Como é que pode haver cidadania se nós não temos formação do que é ser, ok, ser bem-estar a gente percebe, eu estou-me a sentir, essa massagem foi boa, obrigado. Mas depois, se eu não participar na sociedade, se eu não tiver uma participação política responsável, então estou a permitir que o bem-estar se vá embora, porque eu não posso ser bem-estar se não tenho uma cidadania, se não estou integrado num grupo social, se não tenho consciência do que faço. Então estas coisas demoram algum tempo, para não dizer várias gerações. A questão da literacia, curiosamente em Portugal, tem sido muito ignorada, muito ignorada. Portanto, só de falar na questão financeira, o que é, sei lá, as taxas de juros, coisas assim, com aqueles nomes muito complicados, não tem nada. Aquilo é as coisas mais simples, podíamos ou devíamos começar a aprender realmente também na primária, ou um pouquinho antes, ter algumas sessões de entendimento. Então, de alguma maneira, temos um problema sério de percepção profunda do que é o quê, e é mesmo complicado. Neste trabalho, por exemplo, onde tivemos a fazer a divulgação da questão da banca ética, era interessante porque fez-se em várias populações, juntas de freguesia, onde vinham pessoas de idade, os reformados, que iam lá à espera que alguém desse dinheiro, não é? E simplesmente tentávamos perceber o que é essa banca ética, transparência no banco, no dinheiro, isso é possível. Pronto, percebemos que realmente não havia mesmo capacidade de entender algumas coisas ou de acreditar, porque a questão é, subsídio, então temos, vamos dar dinheiro, pronto, ou seja, a questão de criar consciência, como eu disse e continuo a dizer, demora muito tempo. E é preciso muito trabalho e é preciso haver cada vez mais órgãos e organismos que se dediquem a isso e que ajudem a criar consciência nisso. Eu cheguei a ver situações críticas num banco, onde as pessoas devem ter alguma formação, alguma literacia, a tentarem vender cartões de crédito dourados a pessoas que ganhavam, um apoio social, não dava para comer e pouco mais. Mas o dono, ou o diretor, ou o chefe disse, vocês têm que vender este produto. Aquela senhora até tinha família nos Estados Unidos, então vende um Visa Gold, não sei o quê. Pronto, ou seja, claro que no mês seguinte essa pessoa estava com dívidas, estava sem conseguir pagar o cartão, não havia formas de recuperar, porque realmente falta consciência, mas falta consciência nos vários níveis sociais. Não são os portugueses que têm pouca... Não, é mesmo uma literacia muito curta, mesmo nas pessoas que trabalham na área. Nós fazíamos perguntas tipo, sabe o que é uma banca ética nas pessoas que trabalham no banco? A maior parte, 99%, não fazia ideia do que é que estava a falar. Portanto, é um trabalho longo e não é complicado, é muito simples. A linguagem financeira é muito básica, mas de alguma maneira parece que as próprias instituições de poder financeiro têm vantagens que não se conheça muito bem o que se está a falar. Não sei se é correto, se não é, se é um tabu, é possível que seja um tabu, mas realmente existe este déficit. Portanto, a base e o pilar é começarmos com coisas simples,
como é que as pessoas fazem uma gestão do seu pequeno dinheiro, ok? Já aumenta a pais que têm já muito essa preocupação, ok? Vão dando aos filhos umas moedinhas, seja o que for, para eles começarem a gerir a sua semana, saber que pode comprar isto, pode comer aquilo, pode poupar e depois oferecer e ter, ou coisa assim, depois pode partilhar. Portanto, há uma série de princípios básicos que estão inerentes a esta questão financeira que são essenciais, ok? E também, curiosamente, esta questão financeira é muito mais poderosa e importante do que nos parece, à primeira vista, porque ela, na verdade, concebe e reúne todos os fatores e todos os pilares de vida das pessoas em geral. Ou seja, nós conseguimos, a história da humanidade, conseguimos fazer com que o dinheiro se transferisse para a sustentação de todos os nossos dons. Ou seja, eu tenho umas mãos, posso fazer, posso realizar, então nós pensamos, então posso ser um profissional não, posso ser um amador, posso amar e fazer em troca de pronto, mas o dinheiro traz esse dom de nos conseguirmos, através de um objeto, dar em troca qualquer coisa. Assim, só para elucidar o que eu estou aqui a tentar dizer, na história mais recente que traz este mundo financeiro, os próprios bancos, etc., passa muito por uma era que nós ainda nos é relativamente próxima, na verdade, está muito a ver também com a história em Portugal. Ou seja, hum, são pessoas ligadas à arte da guerra, são guerreiros que, de alguma maneira, têm dom e têm missão de proteger, neste caso, os fiéis, que os tinham que levar aos lugares sagrados, não é? Aos templos sagrados do mundo inteiro, e então, geralmente foi através da questão do cristianismo, então esses guerreiros tinham que levar as pessoas ao local sagrado, a Jerusalém, coisas do género, simplesmente iam com pessoas que tinham que levar muito dinheiro para irem e voltarem, irem visitar o lugar sagrado. Claro que eram roubadas, não é? Passavam muito pouco, geralmente não chegavam a Espanha, porque, e quem diz em Portugal diz no mundo inteiro. De alguma maneira foi exatamente essas ordens guerreiras que vão, enfim, inventar um formato de, ok, porque é que eu hei de levar o dinheiro todo, porque é que ele não me dá aqui um papel, eu digo que esta pessoa tem direito a qualquer coisa, e quando chegar a Espanha, levanta o que precisa para chegar até ao próximo, antes de chegar à França, já está a ter, ok, eles acabam por inventar a letra, as livranças, essas coisas assim, que também ninguém sabe muito bem o que é, mas se trabalhou bastante, pronto, no mundo inteiro, e de alguma maneira começa depois, essencialmente em Itália, a inventar então o sistema financeiro, os bancos, os médicos e toda essa gente, começa realmente a criar os bancos por invenção destas necessidades. Então o dinheiro é uma resposta saudável à procura de encontrarmos respostas para as coisas que precisamos. E muitas vezes o dinheiro é uma troca por alguma coisa que temos, ou que temos um dom. Ok, olha, agora eu vou tocar uma música linda e tu pagas-me porque, ok, a partir daí nasce toda esta guerra, este conhecimento. Isto tudo leva-nos aqui a algumas complexidades, sim, em alguns produtos financeiros, em algumas coisas, tudo bem, o tempo passa, no princípio do século XX, 1920, etc. Há ali umas malandrices que se fazem, há ali uns buracos graves que se criam, estamos a falar em Nova Iorque, na Bolsa, pronto, alguém que consegue fazer um buraco financeiro grave também, porque digamos que esse domínio de gerir os recursos não é fácil, não é muito simples, e entra aqui o fator humano, e o fator humano tem a dualidade em si, sabe, o que eu tenho de bom também tenho de menos bom, o que eu tenho de mau tenho de menos mau, então conseguir esta dualidade e fazer com que tudo funcione não é fácil, porque realmente a questão do poder, a questão do eu, do egoísmo, uma série de valores que nós temos inerentes, queiramos ou não, fazem parte de nós, manifestam-se muito em tudo o que traz poder. E o dinheiro trouxe muito poder, ok? Portanto, esta ordem religiosa que eu falava, que são os templários são conhecidos porque, pronto, o rei de França, o rei Luís XV, ele na verdade já era pobre ao pé dos templários, que tinham um imenso poder, e eles mandavam, se quisessem, eles mandavam em França e em muitos países. Então o rei simplesmente mandou matá-los, literalmente, mandou matar os templários, que numa sexta-feira, depois há ali um gato preto, etc., são coisas que ficaram da sexta-feira 13, no dia exatamente que foi ordenada a morte dos templários. Depois, não vale agora, não vamos perder muito tempo aqui, que não é o caso, mas depois disto, eles vêm essa hora, vêm para Portugal, como já o Papa tinha também, por causa do rei e do poder, eficácia do rei, proibir a própria ordem, mas em Portugal são aceitos e tornam-se então a Ordem de Cristo, porque não podiam ser chamados templários. Então a Ordem de Cristo é que depois vai proporcionar então os descobrimentos marítimos, portanto a ver o poder que esta gente tinha
através do dinheiro, pelo que eles inventaram, através de uma forma de gerir a possibilidade de simplesmente as pessoas poderem ir cumprir a sua missão religiosa, ir aos sítios sagrados, etc. Portanto, tudo isto é curioso, mas isto traz um mundo novo que, em 1920, como eu depois fiz aqui uma interseçãozinha, em 1920 percebe-se que era um poder muito grande e muito descontrolado. Este poder descontrolado, o que é que faz? Faz com que comece a haver, então, a necessidade de criar um controle bancário. Como é que eu tenho um banco? Sou, geralmente era italiano, daqui começou, tenho um banco e tenho uma capacidade de gerir, ou seja, depósitos de X valor. Então, eu vou financiar a economia local, não a economia real em si, vou financiar para que a economia cresça, se desenvolva e possa realmente fazer o seu papel. Mas, de alguma maneira, se eu não tiver regulado, eu vou emprestar mais dinheiro do que posso e empresto o dinheiro dos outros e empresto o que não tenho. De um momento para o outro, esta falta de regulação permitiu a bancarrota, que foi em 1920, e outras bancas podiam acontecer. Então, os Estados gradualmente começam a controlar e a criar, vá lá, rótulos e a criar, ok, se eu tenho 100, só posso emprestar 80, não posso emprestar 120 nem 200. Isto controla o dinheiro. Quando chegámos agora, muito mais recente, 1980, 80 e pouco, existe aqui uma questão muito curiosa, que foi a entrada da questão informática, a questão do mundo digital, que agora é banal, na altura era uma novidade ainda, e então o dinheiro passou a ser gerado com zeros e uns. Se chegava ali ao computador e dizia, faz aí mais $1 bilhão, e fazia-se, não custava nada. Então vamos emprestar. E começou então aí o grande problema. Aqui há umas questões políticas com algum interesse, mas alguma complexidade que eu agora vou passar à frente. Mas depois há, então, a possibilidade de desregular, ou seja, através dos Estados Unidos, um presidente que foi muito conhecido, se foi assassinado, etc. Mas através ele foi desregulado, foi permitida esta abertura do regulamento bancário. Ou seja, deixou de ser obrigatório esta regulação dos bancos e do poder emprestar X, não, passou a ser completamente aberto e digamos que a partir daí o mundo até agora nunca foi tão rico como até então, porque se gerou todo o dinheiro que fosse possível, gerava-se qualquer dinheiro, bastava carregar lá num botãozinho e gerava-se a quantidade de dinheiro necessária. Portanto, passámos a ser todos muito, muito ricos. E tudo trouxe graves problemas, que conhecemos, são mais ou menos recentes. Estes problemas entre 1980, por exemplo, agora 2000, 2000 e pouco, portanto, todo aquele processo que houve de, ok, das bancas, dos seguros, dos resseguros, na verdade era dinheiro que não existia e de um momento para o outro houve crises internacionais e pôde-se fazer as crises internacionais pronto, e há alguns filmes, algumas matérias sobre isto muito interessantes que podem ajudar a elucidar toda esta matéria. Então, resumindo, e para chegarmos aonde? Que, na verdade, toda esta literacia, todo este conhecimento passou a ser agora cada vez mais consciente e mais cuidado, porque estes vai-vens, estas possibilidades, estes regulamentos, regulamento, etc., permitiram perceber muito mais que, na verdade, isto torna-se muito poderoso, pode-se fazer muito com isto e destruir muitas vidas, milhares de pessoas têm sido com vidas destruídas. Vimos aqui mais próximo de nós, por exemplo, em Portugal, estes últimos empréstimos fáceis, não é? Nós vemos as pessoas com um poder incrível, com uma casa de luxo, uma segunda casa de férias, um carro, que custa milhares de euros, ou dois carros, ou três. Pronto, vemos as pessoas, depois na verdade as pessoas não têm rendimentos para sustentar aquilo. Portanto, de um momento para o outro, basta alguém carregar num botão e catapum. Vai tudo por ali abaixo e as pessoas ficam endividadas, são mais uma vez escravas. Portanto, a grande escravatura do nosso século, da nossa era, século passado e desta era, já não é como de antes, como as correias e os chicotes, não. Agora é mesmo a dívida. Havendo dívida, somos escravos. Nós somos escravos do dinheiro. E somos escravos de todo o sistema, sem ter liberdade para poder pensar, refletir, ter bem-estar. Ok? Então, nestes contextos, é fundamental que as pessoas comecem a ter uma literacia, um conhecimento, como gerir estas coisas, como perceber qual é o meu limite. Porque é que eu preciso de tanto? Então, mas se já tenho 3 carros, mas não tenho espaço para ter mais carros, mas eu não preciso. Não, ok, esta necessidade, portanto, toda a economia nasce do bem-estar, com a procura do bem-estar, percebendo o limite que é quando eu estou bem, estou, e esta economia do zero e do um, desta desregulação e mais recente, perdeu completamente esse controle. Portanto, a economia real deixou de ser economia real, passou a ser virtual. Então, se eu tenho a possibilidade de criar ou seja, a economia dedicou-se a criar necessidade no outro,
a criar novos mercados. Quer dizer, se eu já não tenho que fabrico tabaco, os homens já não compram mais, tem que ser as mulheres a consumir, dê lá para onde der, ok? Este é um exemplo real, onde nos Estados Unidos foi posta a questão e um sobrinho do Freud estava lá nos Estados Unidos e disse, espera, eu vou perguntar ao meu tio como é que a gente resolve isso. E perguntou ao tio, Freud, como é que a gente põe aqui as mulheres todas a fumar? E ele disse, é fácil, não custa tanto, afinal, é fácil perceber a psicologia humana. Se nós temos o fator homem, cada não é, o cowboy, macho, etc., que fuma, quando ele fuma é um homem sério, é desejado, porque é que a mulher não pode ter isso também? Então, começou-se a vender isso. Se for reparar nos anúncios da altura, a venda de tabaco às mulheres, a novo público, milhões de pessoas, foi exatamente isso, inspirar o poder da mulher, a sua autonomia, a sua liberdade. Eu não dependo de, eu sou livre, instigando tudo isso na psique da pessoa e por aí. Depois eles pensaram, bom, agora já acabaram as mulheres, agora temos que ir às crianças. Se calhar não vai dar bom resultado. Mas não para porque é o mais e mais e mais. E o nosso planeta não consegue produzir isto, não precisa disto, nós não precisamos disto para ser felizes. Isto traz a infelicidade, traz o desânimo, traz um problema sério social, cada vez mais desarmonioso, ou seja, porque nós trabalhámos e pensámos que no fim da pobreza, como várias pessoas publicaram, a questão da equidade, a questão da ok, para que trabalhar, porque pôr as crianças já a ter notas máximas, boas em tudo, a fazer 40 disciplinas ao mesmo tempo, mas não pode ser, não pode ser. Nós perdemos completamente o ritmo do bem-estar, da realidade, da satisfação. E o dinheiro. O dinheiro é só um fruto nosso, como utilizado deste fim. Portanto, o dinheiro é suficiente para estarmos bem, para estarmos todos bem, para haver respeito e pela saúde, pelo outro, pelo próximo. Então, estes cenários todos, eu acho que já estou a esticar um bocadinho mais do que aquilo que me perguntou. E se calhar As faço suas um palavras são perdoar. preciosas e é realmente uma grande oportunidade para todos nós refletirmos, não é? Vamos ver se temos a ausência de conhecimento profundo e quando estamos a falar de literacia financeira, é disso mesmo que estávamos aqui a falar. Portanto, falta-nos literacia financeira. As suas palavras são um grande incentivo para que as pessoas procurem a informação, procurem o conhecimento. Hoje em dia, com as tecnologias tão disponíveis, o conhecimento também está disponível para todas as pessoas. Portanto, só não aprende quem não quer, não é? Daí que as suas palavras são muito incentivadoras. E realmente esta sua última. Esta sua última questão remete-me para uma outra também, que é de que forma é que o dinheiro ou a falta dele impacta a saúde, o bem-estar e a saúde mental? É uma boa questão, sem dúvida. É uma questão muito pertinente porque nós, nós colamos esta questão do dinheiro, nós estamos muito colados com ele porque ele de alguma maneira é um manifesto, é quase uma ferramenta de troca, de partilha. De alguma maneira, como nós começámos a ver o dinheiro como algo pouco transparente, algo pouco digno, algo pouco limpo, então o dinheiro para nós é sujo, portanto há uma cultura cada vez menos agora na juventude, porque já não há dinheiro em papel, ou começa a haver cada vez menos, mas era, não mexas na nota porque a nota está suja, portanto já passou muito nas mãos, isso é ímpio, não é? Então, de alguma maneira, a questão de fazer um teste, de acreditar numa transparência no dinheiro, não é possível, as pessoas não acreditam nisso. Então, sendo uma coisa suja, e sendo eu que preciso de uma coisa suja, então há aqui uma relação de saúde muito delicada. Enquanto o dinheiro tem exatamente a função, deveria ter também a função contrária, não é? É trazer o equilíbrio, trazer a harmonia, proporcionar ao outro também um bem-estar e proporcionar a mim. Mas isto está muito ligado, queiramos ou não, aos nossos fatores humanos, como a simplicidade, a harmonia, o, a questão da dádiva, da entrega, tudo isto são coisas que, curiosamente, quando nós estamos bem e quando as coisas correm bem na nossa vida, nós gostamos de dar. Ou seja, eu não posso receber, se eu não der, não vou receber, queiramos ou não. Não, a gente, não, o dinheiro mas o dinheiro é isto. O dinheiro deve ter estas funções. Portanto, ele utilizado da maneira correta é um instrumento que vai-nos trazer muita recompensa, vai-nos trazer muita dádiva por tudo aquilo que fizemos correto. Ou seja, se eu souber dar, então eu vou estar a receber, porque uma coisa não pode haver sem outra, não é?
Eu não posso só dar, eu sou, não, eu dou a toda a gente, eu ajudo toda a gente. Então, se eu tenho que permitir, eu vou ter que me permitir também que me ajudem. Então, esta abertura, não só no dinheiro, mas na minha vida, nesta energia de dádiva, não, de dádiva e de bem-estar, que as coisas estão relacionadas. Portanto, nessa questão que me pôs, portanto, a questão de o dinheiro proporcionar eu estar bem e porque me proporciona, porque eu estando bem, eu tenho dinheiro, eu posso aceder às coisas que preciso, posso trazer equilíbrio na minha vida e posso criar equilíbrio na vida dos outros, ok? Então, isto é um ciclo, pronto, é chamado economia circular, aproveita-se tudo, isto é exatamente igual, portanto, o dinheiro tem esta mesma função, ele deve ser, ok, aproveitado e utilizado desta maneira, sempre reciclado, reformado, reutilizado de alguma maneira. Portanto, trazer esta luz à vida das pessoas, sabe? Esta consciência. Porque, na verdade, o que nós temos que fazer, e penso que isto cada vez, principalmente mais presente neste novo século que estamos agora, a questão da consciência, este desenvolvimento de consciência, nos vai trazendo a nossa percepção do que somos, do que devemos ser, do que podemos ser e como temos que agir. Tanto no meu mundo privado, no meu mundo familiar, no meu mundo social e no meu mundo global. Porque somos responsáveis por tudo isso, ok? E muitas vezes, mesmo quando temos funções já como adultos, funções sociais, parecem simples, afinal sou um mero recepcionista. Não, eu posso ter um impacto incrível na vida de muita gente, a ser um mero recepcionista. Basta eu fazer a coisa bem feita, dar uma palavra amiga àquela pessoa que já estava quase a pensar em suicidar-se, ela aguenta mais um dia porque valeu a pena. Pá, aquela pessoa foi tão carinhosa comigo, atendeu-me tão bem, puxa, eu precisava de alguém que me ouvisse, qualquer coisa assim. Então, muitas vezes é isto, o dinheiro é exatamente isto, é um fator humano com todas as suas realidades, porque ele transformou-se nisso, utilizado da maneira como nós utilizamos. Portanto, é muito importante utilizá-lo da maneira correta e saber dar quando é preciso dar e saber reconhecer quando alguém nos fez um trabalho e diz, olha, não, não, dá-me só um aperto de mão, não, dou-te muito mais porque tu trouxeste muito mais. Portanto, é esta troca que deve ser pensada também, amadurecida, para que se dê o valor real às coisas, ok? Pronto, hoje em dia a gente liga uma televisão, agora só se vê tratores e, nas cidades, em vez de estarem no campo, porque querem subsídios. Pá, isto é complicado. Isto leva a muitas reflexões, claro que sim. E dizer, afinal é o sistema que está errado. Não, o sistema não sei se está, o sistema não está errado, o sistema está todo podre já, a democracia está a passar uma crise brutal, as ditaduras estão a retomar força. Pronto, e se as pessoas forem ver um pouquinho de história, o princípio do século XIX, os finais do século XVIII, o princípio do século XX, finais do século XX, pronto, isto vai se repetindo e está na altura de mudar seriamente mais qualquer coisa, ok? Claro que sim, nós tivemos uma primeira grande guerra mundial, tivemos uma segunda, as pessoas a seguir, principalmente a seguir à Primeira Guerra Mundial, houve ciclos então, Einstein, que há pouco frisei, o Einstein não frisei, mas pronto, o Freud, mas sim o Einstein, N pessoas que vieram em fases, que foram fases muito críticas e que tiveram que se manifestar pelos seus dons, ok? Eu acho que neste momento, parece-me, e acredito, penso que vai ter alguma coisa na nossa conversa sobre esta matéria, mas que realmente estamos numa era onde o dinheiro vai ter que se manifestar de uma outra maneira muito mais positiva e real e transformadora da sociedade, ok? Muito bem, Portanto, temos que começar a ser nós a transformá-lo e a agir de uma maneira diferente para com ele também. com certeza. Claro que sim. Sim, sim, concordo em absoluto, em absoluto. Emílio, nesta sua longa caminhada, nesta sua longa carreira, Sim. Uhum. ah, com esse contacto direto com a gestão da economia e com a gestão do dinheiro, propriamente dito, qual foi a maior, ou qual é ainda a maior crença limitadora que não permite ou que impede que as pessoas possam prosperar financeiramente? Eu acredito que passa muito pela questão do que ainda há pouco, que é a questão do isto não é isto é uma coisa suja, isto não pode ser transparente, portanto não posso ser uma pessoa boa se tiver dinheiro. Portanto, eu se for rico não vou ser grande coisa, vou ser mau porque os outros também não prestam. Pronto, passa muito por esta área que acredito que nos impede de ser felizes e impede de lidar com o dinheiro como um instrumento de felicidade, de bem-estar em geral. Porque de alguma maneira eu sabendo que, e infelizmente temos muitos casos,
temos, é verdade, que aquele tipo é rico, portanto não é grande coisa, ele não é bom para ninguém, dali não pode esperar. Isto ouve-se muito ainda, se ouve muito nas nossas Uhum. segunda e terceira geração, ainda há muitas histórias destas. E sem dúvida que houve uma relação, curiosamente, uma relação entre o dinheiro e o mau uso de fatores sociais, de fatores humanos, está muito relacionado, mas é errado. Inclusive, há alguns livros por aí que falam dos maiores milionários do mundo, e nós vamos ver a história dos maiores milionários do mundo, são pessoas incríveis. Simples, para si passa não tem nada, partilham imenso, dão aos outros, estão sempre a tentar melhorar a vida dos outros. É simples, isto não bate certo, estes livros são, isto são fantasias, de certeza. Mas é verdade, porque realmente quem tem, e quem tem porque tem esse dom e percebe que tem esse dom e percebe como é que as coisas funcionam, realmente, olha, primeiro para si não precisa assim de tanto. Não precisa ter 3 carros novos, não precisa. Geralmente os maiores milionários que temos na história andam com um carro com 20 e 30 anos. Estão felizes, aquilo está ótimo, aquilo funciona super bem. Para a família, então o que é preciso, equilibradamente, porque senão também as pessoas perdem-se, não é? Então, de alguma maneira, é muito isto, sabe? Esta crença de não acredito que, sabe? Então não nos permite sequer ter uma relação saudável com uma fonte de riqueza. Portanto, e depois, quando não sabemos utilizar bem, geralmente as coisas não correm muito bem, não é? Passei-me o totoloto, eu vou ali, compro um carrão de primeira, sai, pum, que eu estou com morro, parti o carro todo, mas bati contra a parede. Isto repete-se tanto hoje, mas todas, não sei se são crenças só, ouço muitas histórias destas. Portanto, de alguma maneira, temos que criar esta cura de relação. Portanto, o nosso coração, que é o instrumento, o órgão que realmente mais manifesta todos os nossos sentimentos e toda a nossa relação com o mundo exterior, não tanto a mente, não é? Como aí a parte da medicina chinesa e toda a cultura chinesa conhece muito bem, não é? Isto comunica com isto e vice-versa. Portanto, e quando isto manda vibrações positivas, as coisas permitem a nossa mente funcionar de uma maneira mais equilibrada e sábia. Portanto, de alguma maneira, eu penso que a crença passa por, primeiro, fazermos estas pazes com esta relação difícil que temos tido com o bem material, com os bens materiais, com o dinheiro propriamente dito, com a parte financeira. E se a saúde pode nos ajudar a criar uma economia muito mais saudável, muito mais equilibrada, muito mais necessária. Ok? Muito Pronto, bem. vou Muito lá. bem, sim, sim, concordo em absoluto, sim. O dinheiro traz felicidade, o dinheiro Uhum. traz saúde. A ausência do dinheiro ou a má relação que as pessoas desenvolvem com o dinheiro, que tem essa má relação tem várias ramificações de base, não é? É verdade. E aqui até estar a escutá-lo, também me está a trazer uma consciência do quanto provavelmente todos nós, de uma forma mais global, e aqui falo a humanidade no seu todo, talvez também estejamos aqui sob ou ainda estejamos a passar por um trauma coletivo, digamos assim, relativamente ao mau uso do dinheiro, porque a origem do dinheiro ela é positiva, é benéfica e ela existe, a sua existência é para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar, porque se eu tenho um dom e trocá-lo, não é? E sendo que o dinheiro passa a ser uma partilha, não é? Quando foi que isto mudou tudo? Portanto, a história explica, se nós ficarmos atentos à história, conseguimos apanhar o fio condutor, depreendo aqui pelas suas palavras, conseguimos perceber aonde foi que tudo isto mudou e que isto passou de geração em geração e se tornou então numa crença altamente limitante e que depois, claro que tem, que se espalha em várias áreas da nossa vida, nomeadamente hoje em dia que se fala tanto de saúde mental, sabemos que o dinheiro também é uma fonte de ausência de saúde mental, não é? Justamente por isso, porque cria medos, cria insegurança, cria instabilidade, não é? E nunca se falou tanto de milhões como na última década, para aí, talvez, não é? É Portanto, verdade. ligamos a televisão ou a internet, ou seja o que for, só ouvimos falar de milhões e milhões e milhões e milhões e nós nem temos consciência do que é que são esses milhões. Mas, no fundo, tudo isto é uma hipnose de massas? Será? Concordo. É isto? Estou a falar certo? Concordo perfeitamente. Já Sim. passamos a esse estágio de estarmos em massa, realmente sim, ou seja, isto é um coletivo que tem uma má relação, porque já se acredita que tem que ter uma má relação. Portanto, nem se põe outra questão.
Então é preciso montar tudo isto para voltar a montar o jogo, o legozinho já montá-lo de uma maneira correta, tal como algo agradável e que seja curativo também para nós. Porque precisamos E de... esse, Sim, diga. desculpe, Emílio, e mesmo agarrar aqui nestas suas palavras, e essa desmontagem, o desmontar desse puzzle tão limitador, passa por nós percebermos o que é uma bioeconomia. Pode-nos falar um pouco sobre bioeconomia? Posso, porque é interessante, porque de alguma maneira a bioeconomia, quer dizer, a gente também rapidamente vê uma definição, etc., mas eu vou tentar não me julgar tanto por essas definições, porque são fáceis de se ver e também são fáceis de falar nelas, mas a bioeconomia passa essencialmente, na minha visão, na minha percepção dos últimos anos, por uma desconstrução de uma sociedade que foi montada sem pilares baseados no humano, na biologia, na vida em si. Ok. Então, nós, é normal, pronto, quando nós fazemos algo novo, como estamos agora com esta questão de, sei lá, desta parte digital de topo e os problemas que estamos a ter com os jovens, as crianças, a prisão do ecrã, etc. Pronto, ok. São problemas que passam nestes momentos de juventude ainda somos muito crianças a lidar com algumas coisas, e o mundo, depois, após a Revolução Industrial, ainda foi muito criança a lidar com estas partes todas da indústria e desta economia que é cada vez menos baseada no real, ok? Ok, eu vou construir uma economia que, ok, eu produzo aqui, eu vou obter aquilo, se não tiver grandes problemas atmosféricos, vou obter um produto dali, que obtenho uma receita e pronto, e por aí fora. Então, de alguma maneira, a bioeconomia é uma preocupação de se voltar às origens. Epá, nunca vi esta definição, estou a arriscar um bocadinho, mas espero que muitos técnicos não me ouçam, que vão se zangar comigo, de certeza. Mas pronto, o que é que acontece? Nós, nós neste momento já estamos aqui com uma realidade que, quais são os futuros empregos para os jovens, para a nossa humanidade? Não sei, já não vai haver mais metade dos que a gente conhece, já não vão sequer existir. As pessoas já vão estar meio biónicas, não é? Ou seja, já vai ser uma mão artificial porque o meu braço caiu, ou uma perna, mas já tudo funcionar melhor ainda do que funcionava. Portanto, eu sou meio homem, uma máquina, basta, assim, nós agora habituamos, andamos com muletas nos óculos porque precisamos, não é? Que remédio. Mas, na verdade, vamos dar com elas em todos os lados. Portanto, esta junção de novas realidades é incrível. Mas, curiosamente, só nos é possível avançar se conseguimos voltar a ter a tal bioeconomia, ou seja, o bio tem que voltar a entrar dentro de nós. Por exemplo, nós temos uma cidade que nos distancia imenso da nossa vida natural. Eu tenho vivido muito no campo e na cidade. Pronto, e vejo as crianças a crescerem com uma educação na floresta, a deplar árvores, a apanhar frutos, a babá com os animais, e vejo que na cidade isso já não é possível. Não, tem que ser. Como retomar uma vida real, onde eu posso ser real, onde eu sei que, ou seja, porque quando eu estou numa floresta, eu estou numa relação direta com uma realidade que não tenho numa cidade, ok? Então, a bioeconomia e as bios todas que nós nos fizemos lembrar são necessárias para trazer novamente uma realidade ao nosso mundo, que tem sido perdido ao longo dos tempos, ok? As questões que estamos agora a atravessar, mais graves, como as questões climáticas, etc., já não nos dão a hipótese de, mais ou menos, não, já é diferente. Eu costumo dar algumas formações a público, pronto, um pouquinho diferenciado da Europa, neste caso africano, angolano, etc., e quando se põe, por exemplo, a questão das condições climáticas, ainda tem que ser delicado porque, ok, falamos num país que a economia de base é o petróleo, ok? E depois vamos dizer que afinal isto está a destruir o mundo. Não está, se calhar não está. Não, é bem assim. Pronto, então, de alguma maneira, estas preocupações estão a ser vividas essencialmente nas camadas jovens, porque sabemos que não há planeta B, porque sabemos que não vai haver tempo para regenerar tanta coisa, ok? Portanto, é muito importante começar a entrar com a realidade, ou seja, não é fácil trazer para uma floresta, para uma cidade a floresta, ou vice-versa, não é muito fácil, mas tem que haver formas de reanimar, portanto, a vida das pessoas e de uma maneira correta, ok? Isso tem sido feito, portanto, os Estados Unidos, a China,
até a Rússia, curiosamente, tem feito alguns destes programas de trazer a floresta para as cidades, portanto, alguns prédios gigantes com verdadeiras florestas lá metidas. Ok, aquilo já é um pouquinho estranho, mas sim, há preocupações nessa matéria e estão a começar a existir. Há tentativas de minimizar o impacto destes problemas ambientais que temos, porque não vamos ter muito tempo para ver o que é que vai acontecer. Vai acontecer, já não há dúvidas sobre isso. Então, tudo isto está-nos a trazer o que é a bioeconomia. Vamos lá agora falar corretamente. Então, a bioeconomia é trazer para uma realidade numa economia não só agrícola, ok? Na verdade, eu já não posso estar a fazer produtos agrícolas que são verdadeiros frutos de resultados químicos diversos. Não é que a química tenha algo de mau, atenção, mas a questão da indústria química foi abusou demais, não é? Foi longe demais e tirou-nos a mesma possibilidade de saúde, não é? Nós somos capazes de nos transformar e adaptar. Calma, não tanto assim. Somos, mas se nós perdemos todas as nossas raízes de ligação, de um momento para o outro, perdemos o que é realmente a vida em si e todas as relações que dá de sustentabilidade. Portanto, estas palavras agora obrigatórias, não é? Do ambiente, sustentabilidade, equilíbrio, partilha, são palavras que têm aparecido no léxico, não é? Das sociedades e fundamentais para que haja uma continuidade. Porque corremos o risco em 2 gerações não haver história, não haver humanidade, não haver planeta, alguma coisa pode acabar seriamente. E há sérios riscos e ainda temos muito por fazer, não é? E muitas coisas por mudar, porque, como falava há pouco, da África, há economias baseadas em sistemas que não é fácil mudar de um dia para o outro e nem seria correto fazê-lo. Mas, pronto, destruir por destruir, não, obrigado. Então, fazer mudanças demora seu tempo, mas também não podemos ficar à espera que se façam. Temos que fazê-las. Então, este paradigma tem que mudar. Temos de ser todos agentes desta mudança da melhor maneira. Portanto, se não conseguimos essa paz, esse equilíbrio, esse bem-estar, não vamos fazer da maneira correta. Ok? Portanto, para o fazer bem, temos que. Então, vamos à questão da bioeconomia. Sim, a bioeconomia está-se a preocupar em trazer na área industrial, como na área farmacêutica, inclusive, como na área da agricultura, como nas várias áreas da vida e da economia em si, trazer novos processos que se preocupam em produzir de uma maneira mais correta, mais próxima da própria natureza, mais do próprio ciclo de vida em si, ok? Isto é importante, isto está a trazer algumas pequenas mudanças, mas ainda não suficientes. Ainda está um bocadinho, pronto, um bocadinho dependente, como estamos a ver a questão dos agricultores, um bocadinho depende dos apoios das políticas, e estará. Mas isto, enquanto não houver uma consciência na humanidade, nas pessoas em si, vai ser difícil trazer frutos verdadeiros, não é? Isto, para mudar o mundo, temos que começar a mudar a nós próprios, senão não há mudança possível. Então, é nestas pequenas mudanças de pequenos ciclos que vai começar a haver uma mudança maior, uma percepção, um crescimento da consciência. Portanto, em Portugal, nós vimos que as nossas aldeias foram desertificadas, há aldeias tem uma ou duas pessoas a viver, que vai lá uma carrinha que faz apoio social, vai não sei, e de repente vemos aldeias, que estes movimentos meio pós-freak, meio hippies, não sei, pronto, que vêm pessoas do estrangeiro e vão ocupar essas aldeias, ter uma vida super natural, perdidas no nada, ali, e de repente são aldeias que estão a ter respostas interessantes, estão a conseguir encontrar frutos de equilíbrio social, financeiro, e e mesmo até industrial, portanto são pequenos modos de fazer diferente. Isto é curioso, mas está-se a alastrar ao longo do mundo. E Portugal tem sido um bocadinho um mentor dessas atividades, pelas características geopolíticas que tem também, não é? E isso é importante, porque isso está a fazer alguma mudança. E esses pequenos polos um dia são vistos, são filmados, são divulgados pelo mundo, e os jovens começam a ver e começam a repetir, ok? Eu tentei fazer alguns projetos há uns 20 anos atrás, de criar pessoas a viver fora, exatamente nessas aldeias, fora de cidades, a criar uma nova vida, a mostrar que é possível, a fazer família, a criar essas jovens, essas crianças nessa família, a criar escolas locais, etc. Pronto, acontece tudo pequenininho, em Portugal é tudo assim muito devagarinho, muito pequenininho, mas acontece. E vai acontecendo, e depois começamos a ouvir, mas espera em Espanha, olha em França. Ok, o mundo inteiro está a acontecer. Então é isso que está a acontecer e cada vez vai ser mais falado e cada vez vai trazer mais respostas, mais alternativas também para as sociedades.
Um bocadinho aqui a questão da bioeconomia é um bocadinho a responsável e mentora dessas alterações, dessas mudanças, trazendo essa consciência para a indústria tradicional comum que vai mudando gradualmente, ok? Então, no momento, isto muito tem a ver com a economia circular, esta consciência de que tudo se transforma, tudo tem que se aproveitar. Porquê é que eu vou fazer um resíduo? O resíduo pode ser tão importante, mesmo no petróleo. Nessas formações, quando houve assim alta oportunidade, é dizer, está bem, porque é que não aproveitam os resíduos de petróleo? Podem ser reaproveitados para a indústria do cardume, disto, daquilo, para uma série que podem aproveitar aquilo para a sua produção, e é muito útil. Porque não reaproveitar as coisas? Porque elas são lixo que não sabemos ainda como gerir. Então, tudo isto tem que ser levado em consideração e tudo isto tem que ser as pequenas mudanças, aquelas que todos os dias fazemos uma pequena mudança e que tem que ser dividida. Ok, mas estamos aqui a falar de finanças, que também precisa de bastante reciclagem. Muita reciclagem. Muita mesmo. Também. Ok. Cada vez mais o dinheiro passa a ser virtual, que na Holanda já não se utilizam notas nem moedas, é tudo digital, tem os seus problemas, mas lá se chegará também, ok. Esta bioeconomia, no fundo, será uma chamada que a vida nos está a fazer para reaprendermos ou regressarmos à, à nossa, à nossa essência de saber lidar com a abundância que existe e Muito que bem. de um momento para o outro nós nos distanciarmos desse dom de saber gerir a abundância, porque a vida na realidade, quando nós nascemos, quando chegamos ao mundo, já cá está tudo, não é? É Disponível verdade, para nós. é verdade. E em algum momento nós perdemos essa conexão Hum, com essa essência de saber gerir a abundância que está disponível para nós. É isto, a bioeconomia tem tem de alguma forma este gatilho lá dentro. tem essa missão. Ela nasce muito porque, como disse há pouco, a questão da Revolução Industrial, essa mudança nas sociedades, onde começa a ser a exploração do trabalho da mulher, trabalho infantil, onde há uma mudança séria das relações da vida, do mundo, a parte económica, com uma relação muito, muito para além do que seria saudável, natural, e é a necessidade do mais e mais e mais. Passa a ser tudo, parece que a Revolução Industrial que nos traz tudo isso muito rapidamente, porque foram 200 anos, 300 anos, onde tudo tem acontecido, quando se espera, 2, 3 mil anos, não, tem sido tudo muito rápido, e depois vamos para a Lua, e pronto, tudo, depois estamos aqui num computador, estamos ao mesmo tempo na China, estamos em todo lado, portanto parece que passámos a ser assim, seres espirituais de uma magnitude, não é? Onde eu estou aqui, estou lá, onde tudo, qualquer dia eu teletransporto-me e já estou aí, está a ver? Tudo é possível. De alguma maneira, o retomar um bocadinho dessa questão que foi necessário, principalmente nos anos 80, 70, 80, principalmente com aquele movimento hippie, tudo a partir daí, 60, 70, né? Depois começa a vir aí os correntes da questão mesmo verde, sabe, da própria revolução verde, procurar verde, depois a parte da economia circular, onde vai chegar agora a questão da bioeconomia. Pronto, são percursos de retoma a qualquer coisa, curiosamente. Nós não estamos a retomar para trás, ainda bem, felizmente, porque senão tínhamos que fazer tudo outra vez. Não, estamos a retomar para a frente, a levar em consideração o que temos aprendido ao longo destes anos, destes séculos, destas décadas, e levando nessa consideração, começando a pôr ingredientes e tentando melhorar. Ok? Esta melhora não foi propriamente sempre muito estável, tem sido um bocadinho em curvas, de cima a baixo, que é normal, ok? Mas é um aprendizado, ok? Nós estamos num ciclo de aprendizagem muito grande, felizmente, o que pelo menos está a trazer muita literacia global, geral, e aos poucos também vai-nos trazendo realmente o que é necessário. Como é que eu posso ser uma pessoa realmente boa, útil para mim próprio, para os outros? Como é que eu posso cuidar de mim, cuidar dos outros? Cada vez mais é este ciclo e mais esta realidade que é importante, porque depois também temos muito aquele ciclo de cuidar de todo o mundo, de salvar o mundo, e então eu, já agora é melhor começar por mim também. Ok, esta, estes ciclos de ir e vir são fundamentais para que possa chegar a uma idade da luz, e essa idade da luz trazendo realmente essa consciência pura e verdadeira, ok? Então a bioeconomia, sim, como estava a dizer, mas sim, é um pouquinho já esse estado de maturação que estamos a atingir também. Já é um estado de maturação, uma procura mais correta, mais assertiva, mais equilibrada de um futuro próximo.
Ok. Vem na sequência esta minha questão, que é consensual que nós estamos todos a fazer uma grande mudança de paradigma. Eu por vezes até digo que nós estamos a fazer uma mudança de paradigma, não é? Eu entendo. Mas, Ahm, e, é aqui- assim, e no campo das finanças, qual é realmente a mudança de paradigma a que estamos a assistir? uhum. O que eu tenho reparado, o que eu tenho notado essencialmente, e às vezes também tenho algum receio do que eu noto, porque eu tenho indicado muito. O florescimento humano foi uma das preocupações iniciais, agora é mais o florescimento empresarial, vamos chamar assim, vou criar aqui um neologismo. Florescimento porque é pegar em empresas que têm valor, têm bons princípios, têm, e que estão em morte, porque a economia está difícil, uma pandemia, as questões das guerras têm sido grandes desafios, mas de alguma maneira vale a pena. E é curioso porque introduzindo alguns valores nessa empresa, porque eles estão lá, meio adormecidos, mas estão. Mas introduzindo novos valores, as empresas começam a ganhar uma vida assim, fora do normal. Uma vida que nunca tiveram sequer. Sabe? Trazer à flor da pele realmente os valores que têm e transmiti-los, porque essa é a ideia também, não é? É não só criar um bom ambiente aos seus trabalhadores, mas o seu produto que vendem, que produzem, que servem, que esse produto seja exatamente um produto de bem-estar, de reflexão, de melhoria, ok? De alguma maneira, eu tenho notado é que as finanças em si têm começado a tomar o seu lugar, vamos chamar assim, ok? Eu antes preocupava-me com a questão do empreendedorismo ou do ecoempreendedorismo, depois também a gente vai criando estas tecnologias para tentar transmitir algo, este ecoempreendedorismo que se fosse, ok, se eu conseguisse um financiamento, possivelmente já não fazia o meu projeto. Aquilo ia, ok, porque o dinheiro era um impedimento de conseguir atingir realmente o valor que pretendia, o valor acrescentado, realmente fazer bem, que não é. Mas de alguma maneira cada vez mais percebemos, não, então vamos aguardar esse financiamento, vamos fazer o que temos que fazer, o que deve ser feito. E se ainda não fizemos bem, vamos fazê-lo bem. E ao conseguir fazê-lo bem, se calhar o dinheiro, olha, agora até pode vir, olha, podemos agora aumentar este projeto e de multiplicá-lo. Portanto, o que eu tenho notado é que, em geral, nos meios que vou vendo e no que vou observando socialmente também no mundo, é que a consciência do dinheiro está-nos a ajudar e está a tomar cada vez mais o seu lugar. Que essa consciência está a perceber que o dinheiro é um fruto de troca, o que nós precisamos mesmo é fazer muito bem aquilo que sabemos fazer e que é um valor acrescentado e começar a não fazer o que é tão importante não fazer, ok? Pronto, você pega numa empresa de não sei, eu não quero ferir ninguém, mas pega numa empresa de telecomunicações, e elas geralmente são bastante grandes, não é? As grandes, e o serviço é sempre muito mau. Toda a gente critica, que disseram que iam instalar, não instalaram, puseram que não queria, não sei o quê, olha, puseram uma coisa, eu não consigo pagar a conta. Ok, então é preciso ir às pequenas coisas e mudar mesmo a atitude das coisas, ok? Ok, porquê dar um produto desadequado? Eu falei nas telecomunicações, pode ser nos bancos, nos seguros, as grandes empresas. Porque não pegar um produto adequado, isto vai trazer muito mais valor acrescentado, vai trazer muito mais responsabilidade, vai trazer muito mais capacitação, deixe de ser crescer e ser um cliente muito digno, primeiro, ao longo dos tempos, e muito mais forte do que estava a ser, não é? Então, esta consciência do apropriado das coisas no seu próprio sítio tem sido fundamental. Eu parece, estou crente, espero que já não seja a minha loucura, estou crente que está a crescer e que está a se solidificar. Portanto, mesmo vendo muitas coisas e vendo o mundo em guerra, eu acho que tenho notado e tenho sentido as pessoas a ter mais consciência. É pouca, ainda é muito pouca, mas isto de um momento para o outro vai crescer muito, ok? Pelo menos assim espero, e os nossos jovens, tenho uma esperança incrível nos jovens, tenho começado a ver jovens, muitos jovens, com uma consciência, com uma capacidade de fazer bem, que é fora do comum. Não sei como é que eles foram buscar já tanta sabedoria. Vejo miúdos com 20 anos, entre aspas, miúdos, 15, 30, opá, com uma capacidade, com uma vontade de fazer bem, que é assustador, no bom sentido. Sim, Finalmente, e até não, visionários, muitas vezes, não é? muito visionários. Já não sei se é como dizia, não é uma questão da era em si, Sim. pronto, pode ser da era, isto, os astros iluminaram-se e estão a trazer esta gente toda, mas, portanto, a minha esperança está cada vez maior, mesmo. E o dinheiro, sendo um fruto disto,
Portanto, tenho certeza que vai ser uma produção muito mais interessante e o dinheiro vai ser utilizado de uma maneira incrível, nem dá para imaginar, até custa imaginar. No bom Bom sentido. saber que temos essa esperança. Muito bem, muito Emílio, bem. vou fazer aqui assim uma pergunta de US$ 1 milhão. Então, que condições precisamos que condições precisamos de reunir para criar a paz financeira no mundo? Mesmo. É ser de muitos milhões, afinal. Ah, bom, aqui já temos que ficar Buda e alguns mentores da paz em si. Ah, não sei se tentarmos e pôr assim as mãos em cima do colo, com as pernas cruzadas, mas acho que mais que isso é mesmo, essencialmente, perceber o que é que o nosso coração exige e nessa partilha de coração, porque não estou a ver que seja de outra maneira, nessa partilha de coração, aceitarmos as diferenças entre nós, que ainda existem muitas, e quanto mais depressa as aceitarmos, menos elas vão ser preponderantes, porque o motivo da guerra é exatamente a diferença, ou na crença na diferença, nem sei, às vezes elas não existem sequer, não é? E Uhum. depois disto, a paz, ou seja, se nós conseguimos isto, o dinheiro vai ser nosso servidor, deixamos de ser os escravos do dinheiro, mas passamos a ser nós os mestres do dinheiro, e vamos utilizá-lo de uma maneira pacífica, contribuindo para que o mundo encontre esses pilares de equilíbrio, de harmonia, e ao conseguir isso, lá está. A paz vai ser uma consequência. Há pessoas que acham isto um bocadinho chato, porque a paz é um bocadinho monótona. Então posso ir um bocadinho à guerra só para me distrair? Não. Tens aqui uma maneira de fazer guerra muito mais divertida. Podes ser muito mais feliz aqui, só partilhando e sendo feliz. Pronto, então, de alguma maneira, ainda temos que descobrir o que é paz. Os grupos sociais ainda se sentem muito esta dificuldade, mas eu vou vendo cada vez mais grupos sociais, mesmo pessoas em Portugal, agora refiro-me aqui especificamente em Portugal, e cada vez mais temos pessoas do mundo inteiro, parece que estava destinado, diziam lá há 500 anos atrás, que Portugal estava destinado a ser assim, um bocadinho a recolha deste, e temos o mundo inteiro neste momento em Portugal, e sinto que essas pessoas encontram muita paz aqui, e estão também a transmiti-lo, porque um dos problemas que Portugal teve agora com esta entrada de muitos estrangeiros foi essa questão de maus hábitos que traziam, de assaltos, de guerras, de, pronto, tiros, sabe? Mas de alguma maneira agora estou a sentir o contrário, que esses grupos vários estão a conseguir encontrar paz em Portugal, estão a reconhecer essa paz, estão a agradecer poder ter aqui um bocadinho dessa paz e de alguma maneira estão-nos a ensinar também a partilhar e a estar bem com o mundo em geral. Portanto, acredito que isto vai ser muito bonito. Se estivermos aqui, podemos daqui a alguns aninhos voltar aqui e ver se realmente está a correr bem ou não, está bem? Mas para já tudo me indica que sim. E que será muito esta partilha, esta dádiva, que nos vai trazer esse. Talvez eu possa introduzir aqui umas palavras suas do início desta nossa conversa sobre a relação entre a espiritualidade e o dinheiro. É aqui que entra essa conexão ou essa. Em vez de olharmos para o dinheiro apenas com um sentimento de ter, mas olhar para o dinheiro ou para as finanças ou para a economia com um sentimento de ser. Ser parte, ser integrante, ser É, incluso. não diria melhor. Mesmo corretamente isso mesmo. Sendo que aqui a espiritualidade não tem nenhuma conotação religiosa, é apenas essa expansão de consciência de que o Emílio fala, não é? Exatamente, é isso mesmo. Exatamente. Sem tirar nem pôr. E cada vez mais acho que essa percepção, essa percepção da diferença das coisas, do que são as coisas, e pronto, e nos projetos que eu tenho acompanhado, empresariais, essa percepção de que a espiritualidade é um fator nosso e que ele é preciso no nosso dia a dia, tal como sei lá, os nossos fatores profissionais, mentais, humanos, tudo se interage, tem sido, pronto, tem sido muito bom e tem muito sucesso, tem trazido muito sucesso. Felizmente tem corrido muito bem. Portanto, a integração nos nossos vários, no nosso mundo holístico, não é? Em todas as nossas áreas de atuação, no nosso mundo, aceitar tudo isso tem sido transformador. Transformador. E surpreendente, porque nós achamos que Portugal é assim, um país um bocadinho atrasado. Não, não é, é de todo. Não tem que ser. Não, só se quisermos, mas não tem de todo.
Ok. Também concordo consigo. Quem conhece um bocadinho o mundo, quem tem a oportunidade de sair um pouco do nosso país e de viajar um pouco pelo mundo, ou contactar com outras culturas, com outras formas de estar e até de pensar, ou também olhando a organização de outros países, de facto, é sempre muito gratificante porque chegamos sempre a essa conclusão. Portugal, afinal, não é de todo um país em atraso, um país atrasado, uma mentalidade retrógrada, ou que nós somos pacíficos, não é? E temos E sido conservadores deixamos fluir um também, bocadinho as coisas. mas sim, mas estamos aptos a Sim, melhorar aprendemos com facilidade também. sem dúvida, mesmo, sem dúvida. Muito Eu- bem. Emílio, e agora, com este conhecimento maravilhoso que partilhou connosco, que tem tanto conhecimento, ficava aqui o resto do dia a conversar consigo, caladinha só a absorver. O que eu gostaria de lhe perguntar é, de acordo com a sua experiência, com o seu conhecimento, com a sua visão ampliada que tem, da vida e de todos os sistemas que constroem a vida, como é que o Emílio imagina, o sistema financeiro do futuro? Bem, vou tentar. Ok, imagino como um ecossistema, ok, integrante dos sistemas vários de vida e desta nova vida que estamos a começar a permitir que entre nas sociedades, não é? Nestas ecoeconomias, nestas bio, tudo isto, ok? Este ecossistema financeiro que vai permitir uma utilização mais regrada, mais real, ok? Mais acautelada das necessidades de cada um. Ok. Portanto, eu não preciso estar a ter 3 vezes mais do que aquilo que preciso, eu preciso ter aquilo que preciso. E se estiver em equilíbrio comigo, em paz comigo de alguma maneira, eu vou procurar aquilo que é bom e aquilo que é necessário em cada momento, que as coisas mudam, não é? Ao longo dos tempos. Então, se eu tiver um dom, uma capacidade de interagir por milhares de pessoas, por fazer por milhares, eu certeza que os recursos vão chegar a mim também de uma forma ampliada. Ok, se eu não precisar de uma forma simples, cautelosa, estou ali no alto da montanha, caladinho, eu vou ter os recursos necessários para me alimentar, para ter uma vida calma e tranquila, e tenho isso. Esse equilíbrio, esse ecossistema, eu acho que nesse artigo até falava da questão do leão dormir com o cordeiro, não é? Encontrando a tal paz. Ou seja, é um bocadinho isso, sabe? É de repente percebermos que o leão tem os seus fatores, tem as suas necessidades, tem, ok, todo o ímpeto que a natureza lhe traz, como o cordeiro, mas podem coabitar, podem coexistir, com cada um com a sua realidade, mas podem coexistir neste mundo, não é? O mundo é feito para todos nós. Então, é isso que eu espero também, que ver o próprio sistema financeiro ser um reflexo de todo o nosso ecossistema, sim, vivendo esse ecossistema e sendo realista nesse ecossistema. Não como até agora tem sido, ou extremamente para um lado, ou extremamente para o outro lado, completamente fora de uma economia real, de uma realidade humana mesmo, mas sim, permitindo esse tal florescimento humano, fazendo parte dele, integrado nele, ok? Acho que Ah, terminava que aqui. bom, Terminava aqui. que bom. Deixa-nos assim o coração com muito quentinho, com muita esperança. É muito Não bom, vai ser. realmente. É uma visão muito positiva e penso que muito fazível. Vai depender de cada um de nós, não é? Acredito que sim. Cada um de nós tem que dar o seu contributo, com Muito, sinceridade. muito amor Isso mesmo. também, com dádiva. Sim. Exatamente, exatamente. Emílio, infelizmente já estamos a chegar mesmo ao final da nossa conversa, mas gostaria de lhe solicitar que pudesse deixar ficar uma mensagem para os nossos leitores, para os nossos subscritores, para os nossos seguidores e para o público em geral também. Ok. Pronto, então, olha, a mensagem que eu posso deixar no fruto desta nossa conversa, ok, inspirando realmente os leitores, quem nos ouvir, que procurem esse estar bem no mundo, esse estar em paz com o mundo e que acreditem que, na verdade, no seu coração é incrível, é fantástico, que podem fazer muito por os outros, por si próprios, que esse amor incondicional que nós temos
naturalmente em nós, temos naturalmente em nós, é acreditar nele, vivê-lo, deixá-lo simplesmente emergir em nós. E que ele seja, na verdade, o que nós vamos fazer com os outros, o que os outros vão ver em nós, e essa partilha, já não há muitas palavras aqui, essa partilha é o que é. É, pronto. É o que tem que ser. Portanto, deixar essa mensagem e quaisquer questões, quaisquer dúvidas, cá estaremos, está bem, para partilhar. Muito bem. Ficar E é melhor. justamente perguntar-lhe para as pessoas que, depois de escutarem esta nossa conversa, que se sentirem inspiradas ou que até tomem uma consciência mais presente das suas necessidades a nível de literacia financeira, ou se desejarem até algum conselho, como é que podem contactar, onde podem encontrá-lo e como o podem contactar. Sim, eu tenho no artigo, no final, tenho lá o meu site, tenho que é Empower Certo, to Live. No Empower to Live tem lá um e-mailzinho, que é o meu geral de Empower to Live, que podem sempre meter qualquer questão através daí. Penso que é o mais fácil, porque certo. nós isto, a pessoa está sempre nestas vidas, não é fácil às vezes atender e tal, mas através do e-mail, qualquer questão que queiram, está bem. Muito Também bem. tenho alguns artigos que tenho escrito, etc. No site tem alguns, não tem todos, mas tem alguns Sim, também. bem. Também pode Sim, ajudar. muito bem. Nós, no final aqui por baixo do vídeo, desta nossa entrevista, nós vamos deixar ficar a indicação do seu artigo Cuidando das Finanças, que os leitores podem, os subscritores e as pessoas interessadas podem ler na edição 144 da revista Progredir, e vamos deixar ficar também os seus contactos para facilitar então essa conexão com o seu conhecimento e com a sua experiência e com a sua possibilidade de ajudar pessoas a ficarem mais felizes e também a florescerem de uma forma mais saudável, financeiramente falando. Ok, Muito muito obrigado. obrigada, Emília. Foi um prazer imenso recebê-lo. Foi um prazer muito grande conversar consigo. Espero que esta seja a primeira de muitas conversas que ainda possamos ter. A revista Progredir está sempre de porta aberta para si, para o receber, e por isso estamos aqui também para colaborar naquilo que o Emília sentir que seja pertinente e útil também para doarmos ao mundo. Claro que sim. Muito obrigado, Ana. Foi um Muito prazer. obrigada, foi um prazer muito grande. Continuação de um dia muito feliz. E assim terminamos mais uma entrevista fantástica, onde tivemos a oportunidade de aprender tanto sobre como cuidar das finanças. Esperamos que este vídeo seja do teu agrado e, por isso, vamos te solicitar que partilhes com os teus amigos, com os familiares e com outras pessoas que tu sabes que gostam destes temas. Aproveita, deixa também ficar o teu like, os teus comentários e subscreve o canal. Agradecemos por estares aí desse lado e contamos contigo para uma próxima conversa igualmente fascinante.